tinha antes, ainda no meio do curso, na metade do curso, a vontade de falar sobre um tema que juntasse ao mesmo tempo mulheres e música. E aí a gente tinha pouco tempo, na verdade, para decidir um tema, né? E aí, mas uma coisa que a gente fez com que a gente chegasse a um senso comum é que ambas queriam falar sobre mulheres e sobre música. Por coincidência ou não, fechou nisso. E aí a gente fez um brainstorm nessa sala de aula para chegar a um tema comum, e dentre os que foram listados, as mulheres no rap, na cena hip hop, especificamente na música, foi o que se apresentou mais viável e que a gente teria mais facilidade para chegar até as fontes, porque eu havia feito algumas matérias antes com algumas dessas mulheres e já tinha esses contatos e também já tinha visto que ali existia mais história para contar, além de uma matéria datada de jornal. Assim, tinham vidas ali que mereciam ser contadas e detalhes, acontecimentos, e que às vezes numa matéria de uma publicação diária não cabe contar. Quando você faz um tema que é externo ao Brasil, majoritariamente externo ao Nordeste, e sendo mulher, e as dificuldades, as barreiras, elas são bem mais detalhadas e maiores, assim. Então a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, de conseguir marcar as entrevistas, porque muitas dessas mulheres são mães, todas elas fazem outra coisa para se sustentar financeiramente. A música está muito presente na vida delas, mas não é disso que elas vivem, então elas têm compromissos diários, assim, e nos fins de semana às vezes não conseguem também estar nos lugares onde estariam fazendo shows por causa desses outros compromissos. Então a gente precisou depender muito da disponibilidade e delas poderem estar com a gente gravando também. E foi algo que motivou o trabalho e acabou estando um trabalho, sendo relatado no trabalho. E o que também me chamou a atenção foi o fato de cada uma ter uma história muito particular. Além disso, acho importante destacar um termo que me incomoda particularmente, e eu acho que incomoda a Ingrid também, que é o negócio do dar voz. Eu acho que jornalista não dá voz a ninguém, a alguém. O papel do jornalismo não é dar voz. Voz todo mundo tem, a gente nasce com voz. Eu tenho voz, essas mulheres têm voz, dependendo de quem seja, da classe que seja, a diferença é o alcance e se essa voz está sendo ouvida por alguém ou não. Então, em momento algum, a gente teve a pretensão de dar voz às mulheres que fazem hip hop no Recife. A gente queria abrir um canal para que elas falassem, porque elas têm muito mais a ensinar a gente do que nós a elas, assim. Muitas são gratas por terem tido esse espaço para falar e contar suas histórias, e a gente saía grata de todas as entrevistas, porque escutava, às vezes a gente estava bem cansada do dia e da correria, do trabalho, das cobranças, e aí chegava num lugar bem quieto da cidade e escutava uma história de vida pesada e de como a arte mudou aquela vida para melhor. E aí parecia que o problema não existia mais. Então essa troca foi muito boa, principalmente por sermos todas mulheres. Todo mundo tem alguma história interessante que merece ser relatado, sabe? Independente do recorte que você for dar para isso. A gente recortou a música num gênero majoritariamente de pessoas de favela, de comunidade, negras, porque essa é a história do hip hop. E aí descobriu que existem histórias de mulheres maravilhosas, independente do estilo de rap que faça ou da temática específica que queira trabalhar. Cada uma tem uma visão muito particular sobre a própria arte, mas todas elas têm em comum esse fato de precisarem ser mais fortes e mais resistentes por serem mulheres. E é interessante como isso casa muito bem com suas histórias particulares de vida, que são bem marcantes.